E a repercussão negativa da visita da dama do tráfico amazonense ao Ministério da Justiça provocou mudança nas regras de acesso ao prédio da pasta comandada pelo ministro Flávio Dino. A partir de agora, será exigido que o visitante informe com 48 horas de antecedência o nome completo e o CPF. Ainda com o objetivo de avaliar o perfil do convidado, a intenção de visitar o prédio deverá ser registrada por e-mail. Outra regra adicionada depois do encontro dos assessores de Dino com Luciane Barbosa, mulher de um dos chefes do Comando Vermelho no Amazonas, passa a ser a identificação obrigatória na recepção do Ministério ou em algum dos prédios anexos. Ontem, depois da divulgação dos encontros entre Luciana e os secretários de Dino, o Ministério da Justiça emitiu uma nota afirmando que não tinha como saber da relação com o Comando Vermelho e que as reuniões haviam sido solicitadas pela advogada e ex-deputada do PSOL, Janira Rocha. Hoje, documentos obtidos pelo jornal Estadão contrariam a versão da pasta. Recibos apreendidos pela Polícia Civil amazonense no celular de uma integrante da facção mostram 3 transferências do contador do grupo para a conta da advogada Janira Rocha. Os pagamentos de mais de R$23 mil aconteceram dias antes da primeira reunião de Luciane Barbosa com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, em março deste ano. Nesta terça-feira, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a investigação das reuniões da dama do tráfico no Ministério da Justiça. E, de acordo com o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, é preciso investigar, abre aspas, possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa e eventual desvio de finalidade do uso das dependências do Ministério. Fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Falamos muito sobre esse assunto ontem aqui no programa, né? Mostrando aí as relações próximas entre integrantes do governo Lula e o crime organizado. Nesse caso, a gente tem, então, a Luciane Barbosa, dama do tráfico, né, mulher do chefe do Comando Vermelho, que foi recebida por 2 vezes no Ministério da Justiça. A gente comentou aqui que a pasta chegou a justificar que as reuniões foram solicitadas pela advogada, então, e ex-deputada do PSOL, Janira Rocha, e que a Luciane estava no grupo e que o Ministério da Justiça não tinha como saber da presença dela. Só que já surgiu, então, recibo de pagamento, como mostra a reportagem do Estadão, recibo de pagamento do Comando Vermelho, da organização criminosa Comando Vermelho, em nome da advogada Janira Rocha, que foi, então, quem solicitou a reunião. Estou fazendo aqui um resumo rapidez dos últimos acontecimentos. Vou te fazer uma pergunta retórica, obviamente, na prática, qual é o impacto aí da mudança nas regras de acesso ao Ministério da Justiça? Silvio Navarro, boa noite. Bom, vamos lá. Boa noite, Paula. Boa noite, meu irmão Augusto Piotto, Ana, querida. Boa noite, quem nos acompanha. O procurador disse que é preciso investigar prática atentatória à moralidade. Não é preciso investigar nada. O fato de uma senhora que responde pela alcunha de dama do tráfico entrar pela porta da frente do Ministério da Justiça e se sentar diante de um assessor do ministro da Justiça, isso já atenta contra qualquer moralidade. Num país sério, a mulher de um dos líderes da segunda maior facção criminosa no Brasil, com tentáculos em 13 estados, jamais poderia entrar no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Pois bem, é uma história que só vai piorando. E, não menos grave, hoje nós ficamos sabendo, por meio desta reportagem do Jornal Estado de São Paulo, que uma ex-deputada do PSOL é ligada à facção criminosa Comando Vermelho. Recebeu dinheiro dias antes de agendar uma conversa com um assessor do ministro Flávio Dino. Será que este assessor do ministro Flávio Dino não perguntou quem era aquela senhora que esteve diante dele numa mesa para uma conversa para se tratar sabe-se lá do quê? Ele não perguntou o nome dela, ele não checou quais eram os interesses dela naquela reunião, e foram 2 assessores, porque o senhor Rafael Velasco também, e ele responde pelas políticas penais do país. E o marido desta senhora está preso em Tefé, no Amazonas, ele é líder do Comando Vermelho, e ela responde em liberdade
Ela não está livre de punição, muito pelo contrário. Então, será que ninguém procurou saber quem era essa senhora? E pior, ela foi recebida novamente, ou seja, é impossível que não se sabia quem era aquela senhora. E vou repetir, uma ex-deputada, porque está sem mandato, mas ela representa o PSOL, ela já representou o PSOL num parlamento, e esta senhora também, da dama do tráfico, caminhou ao lado de Guilherme Boulos, tem vídeos. Guilherme Boulos é o principal deputado do PSOL e pré-candidato à prefeitura da maior cidade do país. Ou seja, ela tem ligação com este partido precisa responder por isso também. E para finalizar, e não vou me estender, Paula, talvez a gente vá dar uma volta a mais neste assunto. O ministro Flávio Dino não demitiu os seus assessores que se reuniram com a dama do tráfico até agora, e são 18 horas do dia seguinte à publicação da primeira reportagem. Pelo contrário, ele se apressou em dizer que vai processar quem está produzindo fake news, desinformação, que tem um vídeo que circula nas redes sociais de uma mulher que não é a dama do tráfico ao lado dele. Ele está preocupado com o Twitter e não está preocupado em demitir pessoas que se reuniram dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública com uma pessoa ligada ao Comando Vermelho, aliás, duas, porque agora nós sabemos que essa ex-deputada também é ligada à facção do Comando Vermelho. Ela recebeu dinheiro na sua conta de um contador, entre aspas, como é chamado, quem cuida do caixa da facção criminosa. Quem deve explicações, e se o Brasil fosse um país sério, o ministro Flávio Dino já estaria afastado do cargo imediatamente. Isso só não acontece, nós vamos falar sobre isso depois, pelas suas ligações, pela dívida de gratidão que o presidente da República tem com ele, porque ele trabalhou e auxiliou a tirar o presidente da República da cadeia e reabilitá-lo para disputar eleições. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é porque o presidente da República está preocupado em ofender o povo judeu neste momento e declarar guerra, sabe-se lá, a Israel. Bom, Ana, a partir de agora, então, o Ministério da Justiça vai começar a exigir nome completo, CPF, um e-mail para justificar a visita à pasta. Agora pergunto, né? Os jornalistas do Estadão rapidamente fizeram uma apuração e conseguiram mostrar, então, o vínculo, né, dessa ex-deputada do PSOL recebendo dinheiro do Comando Vermelho. Será que nenhum integrante aí da pasta foi capaz de fazer aí uma pesquisa rápida de quem visita o Ministério da Justiça e Segurança Pública? E agora nós estamos falando do Ministério da Justiça, um dos ministérios mais importantes de qualquer país. E agora eles adotarão medidas de segurança. É inacreditável como o Brasil está sem um comando no leme, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu ou nunca apareceu, né? Porque o que nós temos visto no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2023 é um projeto de poder, né? Aí pleno vapor, mas pior, né? Desde o dia 7 de outubro nós estamos testemunhando que esse projeto de poder anda de mãos dadas com terroristas, né? Anda de mãos dadas com quem financia o terrorismo, como o Irã, né, com o Hamas, o Hezbollah, Cuba, China, Nicarágua, Venezuela. E agora, né, com mais esse episódio dantesco para o brasileiro, o desgoverno mostra que também anda de mãos dadas com outro tipo de terrorismo, porque já andava, né, com um tipo de terrorismo doméstico que é o MST. Inclusive, nós pagamos viagens para terroristas domésticos para eles irem passear na China junto com o presidente da República. E agora colocamos mais uma camada, adicionamos mais uma, como a Gleisi mesmo disse, né, relação espúria, algo nesse sentido, agora com outro grupo terrorista, que são, né, os cartéis. É inacreditável como não basta sermos um pária internacional, sentarmos na presidência da Comissão de Segurança da ONU e passarmos vergonha diante da resolução
vexame, né, vergonhosa, não nomeando, não colocando exatamente os nomes que deveriam ser colocados na resolução, que era a defesa de Israel, ou seja, mostramos para o mundo, vamos proteger aqui o Hamas. E agora nós mostramos também para o brasileiro e para o mundo que nós vamos proteger os cartéis, os elementos dos cartéis. E eu encerro meu comentário, Paula, com a mesma pergunta de ontem. Essa senhora, que já foi condenada em segunda instância, ela está de tornozeleira eletrônica? O ministro da Justiça sabe responder isso? Alexandre de Moraes, que é fissurado com uma tornozeleira eletrônica, ele sabe se essa senhora que andou, uma criminosa, no prédio do Ministério da Justiça, se ela está de tornozeleira eletrônica? Porque terrorista com Bíblia na mão, né, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, tem que ter tornozeleira eletrônica. Essa pergunta também não foi respondida nem pelo Ministério da Justiça e nem pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, Ana. Luciane Barbosa foi condenada a 10 anos de prisão, recorre em liberdade, foi condenada inclusive em segunda instância e não está de tornozeleira eletrônica. Piotr, estávamos aqui comentando dos procedimentos de segurança que serão adotados a partir de hoje, agora, no Ministério da Justiça, né? Agora, a partir de hoje, eles vão exigir nome completo e CPF, com 48 horas de antecedência para poder fazer uma pesquisa rápida. Sabe que eu não sei quem poderia entrar em ministério sem apresentar isso. Às vezes que fui, mas eu fui só como jornalista. Talvez haja um tratamento diferenciado para jornalistas. Mas vamos lá. Tem uma questão que é incoerente nesse quadro todo. Segundo as regras novas, serão as seguintes. Informar com 48 horas de antecedência o nome completo e o número do CPF do visitante. Segundo, registrar por e-mail a intenção de visita ao prédio, isso para, abre aspas, fins de avaliação, fecha aspas. Identificação obrigatória na recepção do Ministério ou em algum dos prédios anexos. Vamos tomar pelo valor de face do que o próprio ministro Flávio Dino diz e o governo diz sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Um terrorismo. Nossa, como nunca visto na história da humanidade. Do 8 de janeiro para cá, eles não acharam que deveriam reforçar a segurança com essas regras do Ministério da Justiça. Se não o fizeram, então é prevaricação. Esse é crime de funcionário público, né? Prevaricação. Deixar de fazer em função de cargo que assumiu. Ponto, tá claro. Ué, não fez isso antes? Apesar de tudo aquilo, eu só estou tomando pelo valor de face. Não foi isso, não houve terrorismo. O ministro Múcio desse governo já disse isso claramente. Mas vamos lá. Mas a tomar pelo valor de face do que o governo acha que foi vítima de um ato terrorista, na sede dos três poderes, né? Nas sedes todas dos três poderes, e o Ministério da Justiça, que Ana já fez menção há pouco, o Ministério da Justiça não tinha esta regra de acesso para dentro do Ministério, nas salas do Ministério. Como é que alguém pode ser ministro de um Ministério da Justiça e que agora, depois de flagrado pela imprensa, que a dama do tráfico entrou e se encontrou com foram 2 visitas, não foi uma só, foram 2 visitas, sem contar os passeios com parlamentares por dentro do Congresso. E agora eu vou tomar essas medidas, me perdoe, porque é quase risível isso daqui. Achar que agora eu tenho que informar com 48 horas de antecedência o nome completo e o número do CPF do visitante. Aí depois registrar por e-mail também, aqui tem uma redundância, né? A intenção da visita ao prédio, isso para fins de avaliação. O Ministério não tinha isso? Bom, se não tinha isso, 2 coisas aconteceram. É uma dedução lógica. O 8 de janeiro não foi tudo isso, então não haveria razão para me precaver em relação à segurança. E segundo, mesmo que não tivesse acontecido nada no 8 de janeiro, no mínimo você tem que cuidar bem do patrimônio público e zelar pela segurança, não só do ministro, que é um representante do Estado ali, funcionário de primeiro escalão do presidente, mas de todos os funcionários públicos que ali trabalham e que, obviamente, podem gerar uma certa reclamação, eu estou sendo muito generoso aqui, de alguma pessoa que pode invadir o ministério para, por exemplo, fazer uma maldade com um funcionário do Ministério da Justiça porque ele discorda de alguma coisa que a lei obrigou esse funcionário a tomar. Só agora estão fazendo essas 3 coisas? Ou se tinha, ninguém estava levando a sério, o que também é ruim. Augusto, para mim a conta só não fecha. Não dá para fechar essa conta.
Eu pergunto o que faziam os funcionários da portaria. Se não perguntavam, né, o teu nome, o que você queria fazer. Ali, então, olha, mas imagine, os golpistas, então, poderiam ter entrado ali e sequestrado a geladeira do ministro, que é o que ele mais teme, né, que teme mais que o próprio sequestro, e pronto. O negócio é o seguinte, eu fui várias vezes a ministérios, nem precisa ser o da Justiça, todos perguntam quem você é, pede documento, quem você vai encontrar, e o Ministério da Justiça era um dos mais chatos aí quanto a esse negócio. Demorava. Você dizia que ia falar com o ministro, tinha uma audiência marcada e demorava. Perguntava para a secretária e tal. De novo, se eles não cuidavam disso, o que faziam os funcionários que sempre estiveram lá? São muitos. São muitos. Ficam ali com aquelas catracas. Você entra, então, direto. Para que catraca? Tem catraca lá. Então eles estão mentindo. O ministro está mentindo, a porta foi arrombada e agora ele está botando um cadeado. Vamos botar as palavras em ordem, aquelas que são necessárias. O que há é que uma mulher delinquente, íntima de gente do Ministério da Justiça, foi lá conversar sobre coisas que interessam a bandidos, condições de vida na cadeia. Isso aí é um assunto muito caro ao governo, porque o que tem de ex-presidiário no governo, ou candidato a presidiário, é uma grandeza. Então esse assunto tem assunto para discutir. Mas ela foi lá como comparsa. Quem recebe gente assim é comparsa. Ele não demitiu, ninguém vai ficar por aí. Essas medidas, olha, mostram que eu tenho razão quando eu digo que a minha esperança é a incapacidade que essa turma tem de montar um álibi razoável. Eles não têm. Eles não combinam. Olha, se aparecer aqui uma dama do tráfico, o que nós vamos dizer? Eles ficam inventando agora. Agora, 2 vezes ela já foi. 2? 2. E eles não conseguem sequer saber quem é que visita aquele negócio. O jornalista não entra. Nem jornalista a serviço deles. Tá certo? A gente vive. Quantas vezes a gente teve que se apresentar? É básico isso aí. Estão mentindo e não demite porque existem revelações que podem ser feitas aí por esse pessoal do tráfico. Ainda não se sabe como é que o ministro entrou com tanta desenvoltura na favela da Maré. Ainda não se sabe. Ainda não se sabe, né, como é que o Lula, nas campanhas eleitorais, apareceu ao lado de milicianos no Rio, pedindo voto para o Sérgio Cabral, dizendo que o Carioca o Fluminense tinha o dever moral de votar no Sérgio Cabral. Então a intimidade deles com bandidos é coisa antiga e agora a amizade se aprofundou. Ana, quer falar depois do Silvio? Queria saber, né, Ana, se tem câmera de segurança para registrar esses encontros assim furtivos no Ministério da Justiça, ou se algumas imagens sumiram, né, de repente. Sumiram, pois é. Rapidamente, Paula, assim como o Augusto, eu também já fui em reuniões em alguns ministérios. No passado, ainda como atleta, morava no Brasil, não tem nenhum ministério que você chegue ali e você fale, olha, eu gostaria de falar com fulano. Você tem que ter hora marcada. Não você simplesmente chega como se você estivesse chegando num shopping. Olha, tem a camisa large na cor vermelha. Não é assim. Você precisa ter uma agenda pré-estabelecida com muita antecedência. Câmeras de segurança por todo lado. E eu estou falando da época que eu fui, eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Agora, então, com toda a tecnologia que nós temos, não é possível que o ministro Flávio Dino
ache que nós vamos comprar essa balela que ele disse. Não sabia, agora vamos mudar o procedimento de receber as pessoas. Ninguém bate na porta de ministério algum, as 40 pastas aí desse atual desgoverno, sem uma agenda anterior à chegada daquela pessoa. Mentira, foram, como Augusto disse, foram ali porque tem abertura. Bandido com abertura no Ministério da Justiça. Inacreditável. Silvio. Olha, eu quero só fazer um complemento aqui, Paula, já que foi muito bem lembrado que ninguém entra nos ministérios na esplanada, ninguém entra, e todos nós aqui já estivemos em algum momento. Fui a vários durante longo período, inclusive que morei em Brasília. É obrigatória a identificação. Queria mostrar só uma imagem disponível neste momento no site do Ministério da Justiça. Tá? Vestimenta, objetos pessoais e segurança. Não é permitida a entrada nas dependências de visitantes, e aí determina como é. Não pode entrar de bermuda, short, chinelo, camiseta. Os indígenas, é permitida a utilização de vestimentas durante a visita, é vedado o porte de armas, outros utensílios, não dispõe de armários e guarda-volumes, os visitantes passarão por processo de identificação e recepção. Está escrito, está aí. Né? Então, não adianta dizer que essa foi uma regulação, uma norma baixada hoje, mentira, porque não foi. É mentira. Mas vamos lá, vamos pegar a gênese do Ministério da Justiça. Se essa senhora aí, a dama do tráfico, fosse no Ministério da Fazenda, pela gênese do Ministério da Fazenda, eu posso imaginar que alguém ali não ia suspeitar. Não, nem sei quem é. Eles vivem de agentes econômicos. As pessoas do Ministério da Fazenda conhecem agentes econômicos. No Ministério da Justiça, eu não estou falando de qualquer pessoa. Ela é a esposa de um sujeito, aliás, condenada pela Justiça em segunda instância, só não está na cadeia porque o Supremo revogou a prisão depois de condenação em segunda instância. Como isso era uma questão política só. Não, a gente está vendo essa senhora agora. Aliás, a ONG dela foi criada no ano passado, pelo que eu apurei. Mas vamos lá. É impossível que alguém no Ministério da Justiça, pela gênese do Ministério, não vá suspeitar. Na primeira passou por algum erro, tudo bem, acontece. Na segunda, de novo, alguém não parou para pensar, falou, nossa, isso não vai ficar bem para a gente. No mínimo, por uma questão de recato, né? Não. Tem muita coisa que precisa ser revelada nessa história. O Ministério que combate o crime, né? É a gênese, né? Eles devem conhecer as pessoas. E Segurança pública. Augusto, obrigado. Adiciona. Eu falei ontem que não era só o Ministério da Justiça, né? Segurança ele agrega. Pública. Ele nunca sobe numa reforma ministerial, eles podem aumentar, né? E, de novo, ela é esposa de um sujeito do Comando Vermelho, de uma facção criminosa. Não é alguém de um ladrão de galinha. Não, é um negócio sério. E alguém do Ministério da Justiça, falar que fosse em outro ministério, eu posso, ainda assim seria lamentável, complicado explicar. Mas na Justiça, Tem um outro ponto também, que o Flávio Dino não foi em qual comissão, Silvio? Porque ele disse que não se sentia seguro. Ele tem convocações em várias comissões, né? Então ele pediu uma comissão. Na de segurança pública foi a última, mas ele pediu inclusive uma comissão geral, que é uma verdadeira barbaridade, reunir todos os parlamentares dentro do plenário. Ele não quer ir à comissão de segurança pública porque ela tem, a maioria dos seus integrantes são da área de segurança pública, delegados, profissionais policiais, né? Então, esse é o ponto. Ele alegou que não iria por causa da segurança, que ele estava com medo da sua segurança, mas no Ministério da Justiça dele, a segurança é muito pior do que numa comissão. Agora que vão implementar medidas de segurança, o discurso dessa gente não para em pé. Sim, eles sabem disso, mas eu vou lembrar. O Comando Vermelho e o PCC, entre outras organizações criminosas, eles já formaram advogados que já recrutados desde crianças, que trabalham exclusivamente para a organização. Eles já elegeram deputados que representam a organização criminosa. Eles já elegeram prefeitos, sabe-se disso. Eles já estão chegando ao poder
tá como aconteceu em outros países. Olha como que essa turma aí está brincando e tentando zombar do povo brasileiro, porque isso aí é você debochar da inteligência de quem ouve essa notícia. O Silvio acabou com isso agora. Eles foram, sim, identificados. E eles acham, ou eles não sabem o que é o crime organizado, ou eles acham e gostam, porque são tratados como parceiros e estão se metendo na política. E agora visitam o Ministério como quem visita um parque, uma praia, ou um cofre.